Olá, como eu falei no vídeo anterior, a gente vai falar um pouquinho sobre os processos de transferência de calor, que são três, como eu já comentei com vocês. Processo de propagação de calor por condução, por convecção e por irradiação. Na aula anterior eu mostrei para vocês que o calor ele flui espontaneamente de um corpo com maior temperatura para o de menor, como vocês podem ver aqui. E após algum tempo, eles atingem o equilíbrio térmico, certo? Que é a lei zero da termodinâmica. O calor é uma forma de energia térmica em trânsito, certo? E a temperatura, como a gente viu anteriormente, é a medida do grau de agitação das partículas. Então, aqui, a gente pode ver o processo de propagação de transferência de calor por condução. Em que consiste o processo de propagação de calor por condução? Ela ocorre geralmente nos sólidos, mas não é somente nos sólidos, certo? Vocês sabem, aqui a gente vê nessa imagem uma barra de metal e uma parte dessa barra está sobre a chama, certo? Ou seja, está recebendo calor. Com o passar do tempo, o que acontece com essa região aqui que recebe calor? As partículas elas aumentam seu movimento vibratório. Como no estado sólido elas estão muito coesas, quando uma vibra, esse movimento vibratório vai passando uma para outra. O que é movimento vibratório? Movimento vibratório é temperatura, medida de temperatura. Quanto maior o grau de agitação, maior vai ser a temperatura. A gente diz que o calor vai se propagando partícula por partícula. É importante dizer que no processo de propagação de calor por condução, não ocorre transferência de matéria, certo? Como vocês podem ver nessa outra imagem aqui, eu tenho uma barra metálica. Por que a gente fala de metal? Vocês sabem que a gente tem os materiais que são bons condutores e os materiais que são maus condutores. Os bons condutores são geralmente os metais. Já a madeira e o plástico são maus condutores, certo? Aqui, como eu falei anteriormente, o calor é conduzido partícula por partícula, aqui, até que toda a superfície aqui dessa barra metálica esteja aquecida, certo? Aqui nessa imagem dá mais ou menos a ideia do que acontece, ó. As partículas do corpo, mais calor, mais agitadas, maior a temperatura, perdão, e para cá uma região de menor agitação, menor a temperatura. Aqui, o processo de propagação de calor por convecção. A convecção, é importante dizer que a convecção ela só ocorre nos fluidos. Quais são os fluidos? Os líquidos e os gases. Na convecção existe o transporte de matéria, ou seja, se vocês verem aqui, imagine uma panela com água. A água é um líquido, é um fluido. A parte aqui, essa parte inferior, recebe esse calor. A água fica menos densa e sobe. E a água fria mais densa, ela desce. E durante o aquecimento existe transporte de matéria, cria-se aqui o que a gente chama de corrente de convecção. E isso acontece também nos fluidos. Por exemplo, um ar-condicionado ele é posto na parte superior de uma parede. Por quê? Porque o ar frio ele fica mais denso e desce, ocupando o lugar do ar quente, menos denso, que sobe. Cria-se uma corrente de convecção. Num refrigerador isso acontece também. Aqui, como eu falei para vocês, a corrente de convecção dentro lá no interior de uma geladeira, de um refrigerador comum. As brisas também, elas dão uma representação de correntes de convecção. O que acontece? O ar mais quente, ele sobe e o ar mais frio desce. Isso é
um exemplo de brisa. E o outro processo de transmissão de calor é o processo de transmissão de calor por radiação térmica ou irradiação térmica. Como eu já comentei com vocês, pensem no seguinte exemplo: eu preciso tocar numa fogueira para sentir que ela está emitindo calor? Não, né? De uma certa distância eu já posso sentir que ela está emitindo calor. Um exemplo clássico também de processo de transmissão de calor por radiação, nesse caso a radiação solar, é o Sol que aquece a Terra e os demais planetas por radiação. O Sol emite fótons de luz ou ondas eletromagnéticas, que a gente vai ver mais para frente o que significa. Essas ondas eletromagnéticas, elas são capazes de viajar no vácuo. O que é o vácuo? O vácuo é um ambiente onde não tem matéria, certo? Então, essas ondas chegam até a Terra, aquecem a Terra, certo? Essas ondas eletromagnéticas aquecem a Terra, e quando a Terra, a parte de Terra não está virada pegando luz do Sol, o que acontece? Já ouviram falar no efeito estufa. O que é o efeito estufa? O efeito estufa consiste basicamente em que as ondas eletromagnéticas chegam até a Terra, são refletidas durante a noite e não tem incidência de luz solar, obviamente. O que acontece? Essas ondas de calor são refletidas. Teoricamente, o que acontece? Parte do calor vai voltar para o universo. A Terra, a camada de atmosfera, ela faz o quê? Ela não permite a passagem de todo esse calor, certo? Por isso que acontece o quê? A Terra permanece aquecida. O efeito estufa, ele é primordial para a vida na Terra. Claro que a emissão de poluição de dióxido de carbono vai fazendo com o tempo que aconteça o quê? Vai fazendo com que a Terra vá aquecendo mais e mais, certo? Mas o efeito estufa, ele é importante, porque seria... o que acontece? Mais para frente a gente vai trabalhar sobre calor específico no deserto, por exemplo. No deserto, as temperaturas durante o dia são extremamente quentes e durante a noite são extremamente frias. Por quê? Isso se dá por causa da areia. A areia ela se aquece muito rápido e se resfria muito rápido. Mas isso é uma questão mais adiante a gente vai ver. Então, os 3 processos de propagação de calor: por condução, por convecção e por irradiação. São bem simples. Até mais.